dentro na Universidade Federal do Paraná. Talvez vocês não saibam, mas a minha juventude passou-se no Paraná, em Ponta Grossa. Nasci em São Paulo e estou há 44 anos em Minas. É com muita emoção que eu chamo minhas colegas e meus colegas aqui, professores da Federal do Paraná, e chamo vocês de minhas queridas alunas e meus prezados alunos. O Sistema Nacional de Educação é uma longa demanda, não só de educadores e de educadoras, mas é também uma longa demanda de alguns políticos e profissionais identificados com a educação. Tá? Depois eu falo um pouco sobre isso. Chegando agora para os nossos dias, a emenda 59 de 2009, ela fez passar o conceito de Sistema Nacional de Educação articulado ao Plano Nacional de Educação. Após 6 anos de tramitação no Senado, quando deveria ser de apenas 2 anos. Deveria ser de 2016. E acabou sendo em 2020 a tramitação daquilo que deveria ser a passagem da existência conceitual, da existência jurídica do Sistema Nacional de Educação para uma consistência que se escoasse nas políticas educacionais. Portanto, esta passagem da existência para a consistência, ela levou no Senado 6 anos e ainda não se completou. Né? Portanto, é algo que está em tramitação na Câmara dos Deputados e nós não sabemos se nessa legislatura o Sistema Nacional será aprovado. Nós não sabemos. Tá? É uma hipótese que a gente pode levantar se é melhor que seja aprovado nessa legislatura ou que seja aprovado numa próxima legislatura. Deveria ter sido votado até junho de 2016. Com a derrubada inconstitucional da presidente Dilma e com o governo Temer, e agora com o atual incumbente da presidência da República no governo federal, praticamente esse processo ele teria ficado mais tempo engavetado, não fora a pressão de educadores e de educadoras que de longa data anseiam por um Sistema Nacional de Educação. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso, não é? E essa pressão, da qual provavelmente vocês tiveram participação, não é? Ela tinha um fundamento importante, que era a emenda 59, né? Que ampliou a obrigatoriedade de 4 a 17, não é? Além de outras ações
que agora devem fazer parte do Estatuto da Educação. E também de um artigo, um parágrafo de um artigo que ficou desde 88 parado no Congresso Nacional, que mandava haver uma cooperação entre os entes federados para o desenvolvimento dos direitos sociais no Brasil. Pois bem, então, as tentativas, então, importante, a meu ver, são esses dois movimentos, nesse momento. A passagem da existência para uma consistência incompleta. Tá? E o segundo movimento, importante, é que esse processo ainda não terminou. Portanto, ele pode ir para lá ou ele pode ir para cá. As tentativas no passado, em prol de um sistema nacional de educação, foram frustradas por 3 razões. Então, houve tentativas, sim, mas elas foram frustradas por 3 razões. A primeira, a rede privada, que sempre levantou uma ameaça ilusória de que o Sistema Nacional de Educação seria o monopólio estatal da educação escolar, ou seja, de que a iniciativa privada como liberdade de ensino viria a desaparecer e seria tudo estatal. Digo ilusório porque antes da independência, Dom João VI assinou um decreto abrindo, dizendo o seguinte: as burras do Estado, as arcas do Estado, não têm dinheiro para abrir escolas de ensino primário, primeiras letras. Portanto, qualquer um que queira, sem nenhuma outra obrigação, pode abrir escolas de ensino das primeiras letras. Tá? Desde esse momento até hoje, nunca houve nada que indicasse monopólio estatal da educação. É uma resistência contra uma possível regulação mais firme, uma regulação mais qualificada da oferta deste serviço público. A segunda razão provém dos sistemas estaduais. Isso, na história da educação, a gente fica sabendo, não é? O receio da perda da autonomia federativa. Então, os estados diziam o seguinte: olha, o Sistema Nacional de Educação pode significar que nós percamos a pouca autonomia que nós já temos na aclimatação das leis de educação para as realidades locais e para as realidades regionais. Então, houve sim resistência dos sistemas estaduais. E a terceira vem da União. O temor de que elas fosse apenas o cofre do sistema.
Então ela seria o cofre do sistema. Então ela seria apenas aquela que bancaria, né? Isso, na tramitação da emenda 59 e depois na tramitação da lei que veio regulamentar, não é, a emenda 59, fica muito claro isso, não é? Sobretudo quando nós temos a meta 20 do Plano Nacional de Educação, que é voltada para o financiamento adequado para uma obrigatoriedade que passou de 6 a 14 para 4 a 17, com perspectivas de ensino de tempo integral e com perspectivas de acolhimento bem maior da diversidade. Né? Então, estas foram as tentativas, as razões pelas quais não se chegou a um sistema nacional de educação. Tá? E é, em parte, um pouco curioso, e estudando a tramitação, a gente vê que isso passou na legislatura que trabalhou a lei, a emenda 59, isso meio que passou batido. É muito curioso. Eu acompanhei toda a tramitação, toda ela, os discursos, as audiências públicas, tudo. E é curioso, essas resistências apareceram muito mais, vamos dizer assim, de modo recessivo, mas não apareceram de modo predominante. Elas aparecerão, sim, da União, batendo duro, de que ela não queria ser apenas ela o cofre, sobretudo da meta 20. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui para vocês um trechinho bem pequeno de um jurista de 1857 chamado Pimenta Bueno. E ele está comentando a Constituição de 1824. Aí, num determinado... Ele está falando sobre educação. Está falando sobre a instrução primária. E aí ele diz assim, num trechinho pequeno: entendemos, porém, que os poderes gerais não devem, de modo algum, abdicar a atribuição de que esse mesmo parágrafo lhe confere de concorrer da sua parte para tão útil fim, e muito principalmente no intuito de criar uma educação nacional homogênea, uniforme, que gere e que generalize o caráter brasileiro. Não é de hoje, 1857. Tá? É a primeira manifestação assim explícita. Tá? Depois vai haver uma outra manifestação explícita no primeiro Conselho Nacional de Educação de 1931, tá? De um conselheiro gaúcho, tá? E ele era um marechal do Exército. Então ele defende algo similar a isso. Teria que ter uma educação que fosse homogênea no Brasil, ainda que preservadas as diversidades regionais. Pois bem, voltando ao projeto atual. O projeto atual, esse que saiu do Senado e agora está na Câmara, ele eleva a educação a um nível de coordenação nacional, muito similar, não igual, porém
bastante similar ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, e ao SUAS, ao Sistema Unificado Único de Assistência Social. Tá? Ele vai ser simétrico, primo desses dois sistemas, que são sistemas únicos, né? E nós estamos defendendo o sistema nacional. Há uma pequena diferença. Essa coordenação, ela é nacional. Em que sentido nacional? No sentido de um compartilhamento das decisões referentes à ampliação, à manutenção e à qualificação da educação pelos 4 entes federativos, ou seja, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E eu estou falando coordenação. Coordenar é ordenar com, não é ordenar para, não é ordenar contra, é ordenar com. Nesse sentido, faz jus ao princípio da gestão democrática, de modo a ser uma coordenação de modo articulado e intencional. São 2 características, ou 3, se vocês quiserem, importantes, que seja um ordenar com, portanto, compartilhado, intencional. Qual é a intencionalidade? É o direito à educação de qualidade. Temos alguém aqui que escreveu um livro só sobre isso. E é essa intencionalidade, é essa a intenção, esse é o caminho, o direito à educação de qualidade. E articulado. Tá? De maneira que, para se entender o articulado, melhor é a gente ver o que não é. O não articulado é o disperso, tá? É o descontínuo. Imagine vocês, na atual incumbência da presidência da República, 5 ministros da educação. Vai diminuir o histórico de ministros da educação desde Francisco Campos, que foi o primeiro em 1930. Então, ele foi nomeado em 31. Quer dizer, de 31 vai diminuir, porque nós tivemos 2 ministros apenas que tiveram um período contínuo. A ditadura Vargas com Gustavo Capanema e no governo Lula, entrando no governo Dilma, do Fernando Haddad. Tirando esses 2, a presença de ministros na educação, e se pode dizer nos secretários de Estado também, elas são descontínuas, tá? Dispersas. Tá? Há um livro da Lia Zanotta, que ela trabalha as secretarias estaduais de educação do Paraná. E lá ela faz uma identificação das sucessivas trocas de secretários. E pior de tudo, cada secretário que entra se acha o marco zero da história. E o que veio atrás vai para a lata do lixo. Não? Comigo começa a história. Eu sou o zero. E aqui começa a história. Eu sou o alfa. Para ficar com o alfabeto grego. Eu sou o alfa. Eu quero chegar ao ômega. Mas nada, fica um ano,
citando, ela fez essa análise durante os secretários estaduais do Paraná, durante a ditadura. Bom, o projeto inicial, do qual eu estou falando, era do senador Flávio Arnes, do Paraná, e teve como relator o senador Dario Berger, de Santa Catarina, que mediante consultas, audiências públicas, consultas especialistas, fez alterações significativas. Por isso, dos 20 artigos do senador Arnes, o projeto do Senado, enviado à Câmara, passou a ter 54 artigos, de 20 para 54. Portanto, explicitando um pouco mais essa passagem da existência para a consistência. O projeto busca clarear diretrizes de que o CNE, Sistema Nacional, deva se fixar num alinhamento e numa harmonização das políticas educacionais. Um alinhamento e uma harmonização, que não quer dizer uniformização, isso precisa ficar muito claro. Seu foco é a cooperação mútua, com padrões mínimos de qualidade, rumo a uma unidade. Mas, como já defendiam os pioneiros da educação, unidade não significa uniformidade. E diversidade não significa dispersão. Portanto, trata-se de uma dialética entre unidade e diversidade. Sendo um Brasil federativo na divisão política, além de outros fatores culturais, há que preservar a diversidade dos sistemas. Como é que isso está proposto? Por meio da constituição de mais algumas arenas públicas de decisão. São as chamadas instâncias, que estão na Lei 13.005, no artigo 7º. São 3 instâncias. A primeira é a chamada CITE, CITE, Comissão Tripartite da Educação Nacional. Tá? Então, aqui é que vale, como para a próxima também, a coordenação. Ordenar com, não para, não contra, de modo a chegar a uma harmonização das políticas públicas. Bem, então trata-se de uma atuação conjunta. E a lei usa um termo muito forte da ciência política, que se chama pactuação. Esse é um termo forte, pactuar. Não é? A segunda instância é a CIBE, CIBE, Comissão Bipartite de Educação, e ela articula o Estado do Paraná com todos os seus municípios, o Estado do Rio Grande do Sul e todos os seus municípios, e assim por diante. Ou seja, uma articulação que visa harmonizar, não é, as políticas, de tal modo, por exemplo, uma coisa simples, que o menino que sai do ensino fundamental, do ensino da rede municipal, a passar para o ensino médio da rede estadual, não sofra uma solução de continuidade, não sofra, não é, um desalinhamento, né, um vácuo, um vão, um gap. Não é? E, finalmente, os arranjos de desenvolvimento da educação. Então, Curitiba, por exemplo, é uma região metropolitana. Ora, quem mora nas cercanias de Curitiba, mas que são outros municípios, mas que fazem parte da grande Curitiba,
São pessoas que dormem lá e trabalham cá. São pessoas que dormem aqui e trabalham lá. Então, não faz sentido uma educação que não tenha algum elo dentro dessa interação de mobilidade urbana, essa interatividade de mobilidade urbana. Não faz sentido. Claro que tem alguma especificidade e vai ser resguardada, mas não pode ter um buraco, não pode ter um vão, não pode ter um gap, um vazio. Tudo diferente. Daí esses arranjos são estimulados, não é? E para que estes arranjos e estas comissões possam trabalhar com apoio jurídico, é constituída uma comissão de assessoramento normativo, tá? Para que também haja um respeito e uma segurança jurídica. Entre outras coisas, estas instâncias deverão definir os caminhos de uma pauta muito demandada por todos os educadores e educadoras, que é o custo aluno qualidade inicial. O custo aluno qualidade inicial, nós vimos de modo escancarado durante a pandemia, de como muitas escolas não só não têm tecnologias da informação e da comunicação, que isso é o que ficou mais explícito, mas não tinham outras coisas. Luz elétrica, água. Tem projetos aí para mandar tablets para uma cidade de 3 mil habitantes, mais de 3 mil tablets, não tem nem aluno para isso, numa cidade que não tem um fluxo contínuo de energia elétrica. São estas coisas, não é, que fazem parte do custo aluno qualidade inicial. É o mais básico. São os insumos pedagógicos fundamentais para uma escola de boa qualidade. E do custo aluno qualidade inicial, aí sim, para o custo aluno qualidade. Não é? Bom, essas instâncias, elas vão cuidar muito do financiamento e recessivamente da organização pedagógica. A organização pedagógica continua com o Conselho Nacional de Educação, que só atua no financiamento recessivamente. E, para tanto, dado que a organização pedagógica não pode se desarticular do financiamento, amplia-se a representação do Conselho Nacional como os secretários estaduais e os secretários municipais terão assento no Conselho, bem como os representantes do Fórum dos Conselhos Estaduais e do Fórum dos Conselhos Municipais terão assento. São avanços consideráveis, mas que importa, doravante, acompanhar e participar na tramitação na Câmara. Tá? Bem, o projeto, que eu já vou encerrando, tá? O projeto precisa ficar mais claro, mais específico, com relação ao financiamento, sobretudo do custo aluno qualidade inicial e do custo aluno qualidade. As instâncias precisam também ficar mais claro e suas formas de redistribuição do dinheiro, para que as condições de oferta
elas preencham os requisitos do artigo 70 da LDB, que elas preencham as metas do Plano Nacional de Educação, insumos materiais, pedagógicos e tecnológicos, que fique mais claro a função redistributiva da União, mediante assistência direta e indireta. E há outros pontos importantes, como, por exemplo, acertar de vez o piso salarial dos professores e se cabe ou não uma participação civil naquelas 3 instâncias, do CIT, do CIB e dos arranjos. Para isso, será muito importante alguns elementos. Primeiro deles, o atual Plano Nacional de Educação, prezadas alunas, caros alunos, fracassou. Ele vai ficar como um documento histórico da nossa luta, da nossa briga. Mas ele tem apenas 2 anos. Fracassou. Nós vamos precisar de uma radiografia grossa e fina da situação da educação, para que estas instâncias atuem sobre uma radiografia muito bem feita. Sem essa radiografia muito bem feita, nós corremos o risco de fazermos conceitos, porém não chegar à materialidade. A segunda é a capacidade política. A complexidade do sistema nacional supõe alta capacidade política para as relações cooperativas entre os atores. Se houver baixa capacidade política, seja com o Poder Executivo ou com o Legislativo, pode comprometer a efetivação dessas agendas. Portanto, a segunda questão que a gente precisa ter claro é a capacidade política. Baixa capacidade, alta capacidade. Nós tivemos baixa capacidade política na efetivação do PNE. Se a gente quiser ser claro, tem que reconhecer isso. Equidade é o terceiro ponto. Para garantir a diversidade, colocar de vez para trás essa história de invasão da autonomia, de monopólio do Estado e outros fantasmas. E, finalmente, como cidadãos, nós temos que pensar nas eleições de outubro. Se nós queremos um pacto com a democracia, se nós queremos um pacto com a democracia, se nós queremos um pacto com a civilização, se nós queremos um pacto com a vida. Porque o contrário da democracia é a autocracia, o contrário da civilização é a barbárie, o contrário da vida é a morte. Portanto, como cidadãos, nós temos que pensar nisso, para que nós possamos configurar um sistema nacional de educação que seja o sistema dos sistemas, pautados pela diversidade com unidade, de modo a evitar a uniformidade, a descontinuidade e a dispersão. Esse é o desafio que um velho professor diz para vocês.
Muito obrigado. Oi, boa noite, pessoal. Obrigado, professora Adriana, especialmente pelo convite. Os colegas e as colegas da UFPR aqui, os estudantes, enfim, trabalhadores da educação que nos acompanham. Primeiro, também, enfim, estou um pouco até emocionado pelo momento que a gente está vivendo, acho que é um momento especial, queria dizer isso para vocês, por várias razões, por essa reabertura, por esse momento da gente estar retomando o contato pessoal, bancas, eventos, conversas, mas também, enfim, por fazer isso nesse espaço aqui, com essa mesa, a Adriana, uma colega de pesquisa, amiga, ex-colega de doutorado, como ela confessou aqui, e especialmente também podendo voltar a dividir um diálogo com o professor Cury, a imensa alegria nesse espaço aqui. Nós chegamos a fazer uma conversa, acho que era sobre o fatídico ensino religioso na escola pública, uma daquelas feridas não resolvidas ainda na legislação do direito educacional brasileiro, mas poder nesse momento ouvir o professor Cury sobre o Sistema Nacional de Educação, ele trazendo essas reflexões que tanto direcionam o nosso olhar sobre essa questão, quando ele falava dos 3 medos agora, os 3 medos que justificam a inexistência do Sistema Nacional de Educação, isso, enfim, tenho certeza que reverbera em muitos de nós, como hoje a gente conversa nas aulas, como referência para pensar essa questão. E eu vou fazer uma confissão aqui, uma inscrição, que quando a gente conversava sobre esse momento aqui, a Adriana me deu gentilmente a oportunidade de opinar também sobre como seria, e eu reforcei essa ideia. Olha, é uma ideia boa poder ouvir o professor Cury nesse momento, de quase aprovação, talvez não, talvez sim, mas eu compartilho também da posição do Cury, de que não é um momento, digamos assim, dos mais sóbrios, para se aprovar algo de tamanha importância como o Sistema Nacional de Educação, talvez aguardar um pouco mais, um momento de maior sobriedade, e apostando nesse chamado também que o Cury faz, em defesa da democracia, em defesa de uma mudança radical nesse ano, ou do começo de uma mudança radical nesse ano, talvez, ou seja, daqui a 1 ano, 2 anos, seja um momento mais adequado para a gente pensar esse tema, mas a verdade é que nós não controlamos esse fator, a gente tenta influenciar como pode, através das nossas entidades, das nossas conversas, mas nós não controlamos, e o fato é que foi aprovado no Senado Federal, em março desse ano, um projeto de lei complementar, que é uma lei que tem um grau formal mais alto que uma lei normal, ou seja, a lei complementar ela só está formalmente abaixo da Constituição, ela tem um código de aprovação, portanto, formalmente nós estamos aprovando algo que está no sistema normativo brasileiro acima da LDB, por exemplo, ou seja, quem está chegando, enfim, nessa discussão agora tem ideia da importância do que nós estamos falando, é algo que está acima da legislação que hoje basicamente organiza o sistema educacional brasileiro, ele vem preencher essa lacuna. E aí, enfim, queria trazer aqui algumas considerações em cima do que eu tenho dialogado, sobretudo com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, uma posição de colaboração que eu tenho com a campanha, colaboração voluntária no acompanhamento desse projeto, e algumas reflexões que eu tenho feito também a partir desse projeto aprovado, e claro, sempre tomando como referência também as leituras anteriores que a gente tem do Cury, enfim, outras pessoas que têm investigado mais a fundo até o tema do federalismo, da Constituição do Sistema Nacional de Educação. Portanto, até pedi para a Adriana que ela colocasse como um comentário essa gentileza, e não propriamente como alguém que pesquise especificamente esse tema, mas alguém que tenha acompanhado esse tema e que reflete a partir da noção do direito à educação, como é que isso pode, essa legislação aprovada e as possibilidades aqui colocadas podem modificar
né, esse conteúdo do direito à educação no Brasil. E aí, para organizar aqui a conferência, eu organizei 5 aspectos, né, para ficar até mais claro, que eu acho que são aspectos que são positivos, né, ou seja, no sentido de que são aspectos que merecem, em alguma medida, reconhecem lacunas importantes da regulamentação do Sistema Nacional de Educação no Brasil, e 5 aspectos que eu acho que merecem nossa atenção. Alguns desses aspectos o Cury já menciona aqui, eu vou dialogar com ele sobre esses aspectos, né? Então, vou começar pelos 5 aspectos positivos, né? Eu também tenho fama de ser muito pessimista, então vou começar pelos positivos, e fiz questão de empatar, porque eu acho que eu tinha 6 aspectos negativos, não, vou deixar 5, porque aí eu trago empate, né? Empate na casa do adversário é vitória, né? Mas é isso. Brincadeira sobre a casa do adversário, jogando fora de casa, é melhor, né? Ou seja, a gente joga no fora de casa, é vitória. Então, como aspecto positivo, né? O que é que o projeto de lei, né, o projeto de lei PLP 235 de 2019, como o Cury colocou, de autoria do senador Flávio Arnes, né, era um projeto muito mais enxuto, né? Na relatoria existe uma espécie de aqui tem 2 acordos, né, que é importante que a gente saiba para efeito de história, né? O primeiro é dar uma certa precedência ao projeto de autoria do senador Flávio Arnes, né? Esse foi digamos assim, uma certa contrapartida, que foi dada, inclusive foi reconhecida no plenário do Senado, pelo fato do senador Flávio Arnes ter topado uma tramitação mais rápida da emenda constitucional do Fundeb. Vocês vão lembrar que houve um momento bastante importante da tramitação do Fundeb, do Fundo de Financiamento da Educação Básica, em 2020 no Senado Federal, em que o Senado, ele analisa rapidamente a proposta, mas faz uma coisa muito importante, que é retirar aquele cavalo de Troia, né, que havia sido colocado na Câmara dos Deputados. Aliás, é importante que se diga, nós nunca tivemos uma Câmara dos Deputados tão contrária à adoção de escola pública, né, nunca na história do Brasil, ou seja, que tem aprovado coisas absurdas, como, por exemplo, a privatização, né, ou seja, a possibilidade de repasse de 10% do Fundeb para as escolas privadas, que foi aprovado lá e foi retirado pelo Senado num acordo com o senador Flávio Arnes, para que esse fosse o único ponto modificado, né? E agora, recentemente, vocês devem ter acompanhado também, aprovou, né, o projeto de lei da educação domiciliar, né? Ou seja, 2 demandas históricas, digamos assim, no campo privado, campos diferentes no setor privado, mas que passam na Câmara dos Deputados, coisas que estavam represadas há pelo menos algumas décadas, né? Mas voltando aqui, fechando esse parêntese, naquele momento, ou seja, há esse diálogo, digamos assim, e o senador Flávio Arnes coloca na mesa, portanto, ou seja, a necessidade de aprovação, né, do projeto que ele havia apresentado, né, do Sistema Nacional de Educação, e esse projeto ganha precedência, né, portanto, é por isso que este é o projeto que está sendo discutido neste momento, foi aprovado no Senado, e não, por exemplo, todo o conjunto de projetos que já tramitava na Câmara dos Deputados há muito mais tempo, né? Então, o que o projeto o senador Dário Berger, né, de Santa Catarina, faz, basicamente, é trabalhar em cima do projeto do Flávio Arnes, em diálogo com o projeto de tramitação na Câmara, que era ali prioritário, o projeto da deputada Dorinha Seara Rezende, com a relatoria do Idilvan Alencar, meu conterrâneo do Ceará, né, e faz um bem bolado, digamos assim, né, uma composição. E este projeto, ele na verdade, ou seja, uma composição dessas 2 iniciativas, por isso que há uma certa expectativa de que, né, por isso que eu alerto também, esta matéria fosse aprovada com uma certa velocidade na Câmara dos Deputados, porque há uma certa expectativa de que a Câmara fará, neste caso, o que o Senado fez no Fundeb. Né? Ou seja, o Fundeb foi discutido na Câmara e aprovado no Senado, agora o CNS seria. Essas coisas, eu estou contando isso, gente, porque essas coisas decidem a política educacional brasileira, esse tipo de jogo político, né, sobre a precedência de quem inicia um projeto de lei, quem aprova, né, isso é muito importante para os parlamentares. Você tem parlamentares, né, um bastante conhecido, chegou à presidência da República, né, que passam décadas e não aprovam projeto nenhum. Né? Então, ou seja, um parlamentar aprovar um projeto seu de certa relevância,
é um prestígio político muito significativo, né? Então essas coisas são muito disputadas, é por isso que há uma certa expectativa, né? Havia pelo menos, de que essa matéria fosse aprovada esse ano, né? E ainda há, ainda que hoje seja menos provável, mas ela já chegou a estar na mesa para votação no plenário da Câmara dos Deputados por cerca de 3 ou 4 vezes, e foi retirada a pedido do governo federal, que ainda não concorda com todos os pontos colocados ali, apesar de ter também já já tem um dedo importante ali do governo Bolsonaro nesse projeto aprovado. Eu vou apontar aqui pelo menos um deles, né? Então esse é o estado que nós estamos, ou seja, uma semi-aprovação. É provável que, inclusive, pelo motivo errado, nós consigamos adiar a aprovação desse projeto. Essas coisas acontecem também, né, porque o governo federal resolveu se opor à aprovação do Sistema Nacional de Educação nesse momento, né? Enfim, e aí eu vou entrar nas razões disso, porque está cedo ainda, né? A gente não pode contar as coisas, isso é brincadeira, mas, ou seja, a informação é que eles não querem pauta positiva, eles não querem aprovar nada que pareça que estão construindo, né? Que estão aderindo às agendas do PT, do PSDB ou coisa parecida, né? E o Sistema Nacional de Educação é algo que é muito reivindicado, digamos assim, pelo sistema político, né, tradicional, enfim, na lógica desses casos. Mas, então, quais são os aspectos positivos, né, do projeto aprovado? O primeiro aspecto que eu acho que eu gosto de destacar, porque para mim essa deveria ser, na verdade, deveria ser o topo do sistema, né, eu vou comentar um pouco isso, é que o projeto ele dá uma certa, né, estabilidade ao que a gente pode chamar do sistema ou ciclo de Plano Nacional de Educação, Fórum Nacional de Educação e Conferências de Educação. Na verdade, Plano Nacional e Planos Estaduais Municipais, né, Fórum e Fóruns, e Conferência Nacional, Conferências Municipais e Conferência Estadual. Ou seja, isso hoje, né, esse chamado ciclo de Plano, Fórum, Conferência, é um ciclo por quê? Ou seja, porque a ideia, né, regulada é que o Fórum convoque a conferência que aprova as diretrizes do plano. A partir dessas diretrizes, o plano é formulado, é aprovado em lei no Congresso, e depois este fórum passa a avaliar a implementação deste plano, né, em ciclos de conferência periódicos até um novo ciclo que vai aprovar um novo plano. Portanto, há uma ideia de gestão democrática da educação que vai, ou seja, sob essa lógica, aprovar o Plano Nacional, que na concepção colocada no artigo 214, que o professor Cury menciona aqui, alterado pela emenda 59, é o Plano Nacional de Educação, a diretriz política a ser perseguida pelo sistema. Né? Quando nós lemos o caput do artigo 214, é curioso, né? Porque na lógica do 214, na redação da emenda 59, o sistema não é o sistema que é o instrumento do plano. Né? É o contrário, isso não é pouco importante. Acho que eu falei trocado. Não é o sistema que é instrumento do plano. O sistema é o instrumento do plano. É isso que eu ia dizer. Pronto, desculpa. O sistema é o instrumento do plano, ou seja, o planejamento dá a diretriz de onde se quer alcançar e o sistema se organiza para implementar aquelas estratégias e aquelas metas, periodicamente renovando-se a cada 10 anos. Portanto, o sistema existe para colocar em prática aquilo que foi planejado democraticamente nos processos de ciclo de conferências, né, coordenados pelo Fórum Nacional de Educação. Este é o desenho, né, que nós conseguimos extrair do artigo 214 da Constituição, da lei do PNE e deste projeto de lei, em algumas partes, ainda que ele precisasse de alguns aprimoramentos neste ponto. Né? Aqui, abrindo outro parênteses, né, por isso que nós temos dito, e felizmente algumas instituições do sistema de justiça já têm começado a reconhecer isso, que políticas educacionais tiradas da cartola ou do esgoto, sabe lá de onde, né, como a militarização das escolas públicas, né, ou homeschooling, se não estiverem baseadas no planejamento educacional vinculante dos planos de educação, são inconstitucionais, são materialmente inconstitucionais. Porque o sistema não poderia implementar algo que não foi inscrito no planejamento vinculante como meio de realização do direito à educação. Né? Este é o ponto. Então, aqui se avança, né? Inclusive, num aspecto importante que o professor Cury menciona, no artigo 33 do projeto, se detalha coisas fundamentais. Né? Por exemplo, até
até a metade do 9º ano de vigência de um determinado plano, o Executivo deve encaminhar, o Executivo Federal deve encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de novo plano, portanto 1 ano e meio antes do final da vigência, né, isso está escrito aqui, e esta proposta deve ser acompanhada de um conjunto de diagnósticos prévios, publicados sobre a implementação, as dificuldades de implementação do plano anterior. Né? Uma das críticas, alguns vão lembrar, que nós fizemos lá em 2010, né? Ou seja, aquela primeira proposta de um Plano Nacional de Educação, acho que era ali ainda no final do governo Lula, né? Era justamente a ausência, por exemplo, de um diagnóstico, de uma linha de base, né? Que desse direção, se justificasse aquelas, né? Ou seja, aquelas propostas. Isso está escrito agora como uma proposta neste projeto de lei do Sistema Nacional de Educação. Outro aspecto importante, assim, que ele incorpora novas instâncias de gestão da educação, de democratização da educação. Eu diria que a mais emblemática aqui é a incorporação dos territórios étnico-educacionais indígenas, né, como instâncias de gestão do Sistema Nacional de Educação. Ou seja, ainda não se chega naquele nível que, inclusive, eu cheguei a defender no artigo publicado na Fineduca com a Denise Carreira e a Elizabeth Ramos, de tornar essas instâncias, ou seja, os territórios, instâncias de execução financeira, inclusive, né, a gente defende isso lá, porque essa é uma reivindicação histórica, inclusive dos movimentos indígenas e quilombolas, como meio de construção da sua própria autonomia gestionária na educação, mas dá um passo nesse sentido, no sentido de dizer que eles têm que ser obrigatoriamente ouvidos e eles compõem o sistema, né, inclusive no fato de que eles, ou seja, em muitos casos, eles estão situados em territórios, né, compartilhados por vários municípios, ou até mesmo alguns estados, né, e ali precisa se pensar uma gestão unificada, né. Fortalece, ainda que não defina, poderia avançar mais, mas fortalece em vários pontos uma ideia bastante importante, tão importante quanto difícil de implementar, que é a ideia de diretrizes nacionais de carreira docente, né? O professor Cury sabe, assim, tem um largo acompanhamento dessa discussão. Esse é um ponto, ou seja, o projeto ele fortalece em muitos pontos a ideia de uma diretriz nacional de carreira docente, né? No financiamento, ele faz um aspecto, né, que é relacionar os fatores de ponderação do Fundeb à ideia de custo financeiro, né, das diferentes etapas, modalidades de ensino. Uma das críticas mais recorrentes, né, aos fundos de financiamento, ao Fundeb, inclusive em vigor neste momento, é o fato de que os fatores de ponderação, ou seja, aquela diferença entre o quanto, né, explicando mais simples, de forma mais simples, o município recebe por matrícula no ensino fundamental, ou na educação infantil, ou no ensino médio, ou na educação especial inclusiva, né? Ou seja, a diferença de ponderação, ela hoje é basicamente aleatória, né, em grande medida, porque ela não diz respeito a custos calculados de cada uma dessas etapas e modalidades. O projeto ele determina que no prazo de 3 anos, né, se leve em conta os custos dessas etapas e modalidades. Isso é especialmente importante quando nós falamos do direito à educação infantil em creche, né, porque aí talvez o ponto em que é mais discrepante a diferença entre o custo de manutenção e o fator de ponderação praticado no fundo, né, e no sentido do que o professor Cury trouxe, também cria instância de regulação interfederativa com poder normativo vinculante, né? Portanto, são instâncias interfederativas que reúnem, ou seja, diferentes entes federativos que têm papel normativo vinculante, ou seja, vinculante aqui as decisões tomadas nessas instâncias de forma consensual, isso é importante que se diga, ou seja, a forma de decisão é consensual, não é por maioria, tem caráter vinculante, portanto são mandatórias, são obrigatórias e devem ser cumpridas por todos, criando, talvez essa seja a principal inovação do projeto, né, que é criar uma nova instância de produção de normas jurídicas, de juridificação de aspectos relacionados às políticas educacionais, a partir da pactuação federativa, e o projeto estabelece um conjunto já de áreas, né, em que essa legislação deveria ser produzida, por exemplo, na produção de uma norma sobre diretrizes de carreira para o magistério. Esse é só um exemplo. Outro exemplo,
né? São os próprios aspectos relacionados ao financiamento, ao Fundeb. Aqui, é importante que se diga, o projeto ele basicamente copia, né, com lacunas, que eu vou comentar. Tem uma lacuna aqui que é importante, que tem mais a ver com o que o projeto não ataca do que propriamente com o que ele ataca, né? Mas ele copia a ideia do Sistema Único de Saúde, né? A ideia das comissões intergestores tripartites, as comissões intergestores tripartites, é tanto que a nomenclatura é praticamente a mesma, né? Então, na educação, caso aprovado, nós passaríamos a ter a CIT, ou a CITE, e a CIBE, como é, né? Enquanto no Sistema Único de Saúde nós temos a CIT e a CIB, e portanto, essa é uma inovação bastante importante, né? Que cria esse espaço de articulação federativa, e dentro desse espaço de articulação federativa se criam também subcomissões, né? A Câmara de Apoio Normativo, que seria uma instância com a participação dos conselhos de educação, né? Do Conselho Nacional de Educação, de representações dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais de educação, e se cria a Câmara Intergovernamental de Financiamento da Educação Básica de Qualidade, basicamente aqui levando para essa legislação geral algo que já existe na legislação do Fundeb, que é aquela instância de negociação da implementação do fundo, né, dos fatores de ponderação, dos aspectos relacionados ao fundo, mas ampliando para o debate do financiamento da educação e incorporando nessa legislação do Sistema Nacional de Educação. Então, vejam, a lei ela avança no sentido de criar novas estruturas, né, de articulação federativa na educação. Eu vou tirar esse negócio porque está me dando um calor. Isso. Não esperava calor em Curitiba. Me enganaram. Está quantos graus hoje? 30 graus? 15 graus não está. Mentira, 15 graus é impossível. Está 28 graus. Mas enfim, gente. Então, esses são aspectos que eu diria que são aspectos que eu acho que o projeto ele avança. Agora, alguns aspectos, aqui em 10 minutos que eu queria resumir, que eu acho que mereceriam uma atenção nossa. E aí, enfim, acho que é interessante poder estar nesse espaço também da UFPR, do programa de pós-graduação também, com a participação de vários colegas, porque eu sei que são temas que são refletidos também por vários de vocês, né? Acho que o primeiro aspecto que eu, assim, que é percebido assim na leitura do projeto de lei, né, é o seguinte, é que parece, né, que o eixo, né, o peso desta regulamentação é resolver, ou seja, quer resolver o problema do conflito federativo, que é um problema fundamental, né, da Constituição do Sistema Educacional, como o professor Cury bem levanta, né, ou seja, historicamente é um problema, né, ou seja da perspectiva da desconfiança do governo federal, né, seja na perspectiva da desconfiança dos entes subnacionais, historicamente tem travado a regulamentação do Sistema Nacional de Educação. Mas daí a constatação é que, no aspecto da inovação, o projeto de lei, basicamente, ele cuida da relação interfederativa, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Ele confunde, não precisaria ser assim, a ideia do Sistema Nacional de Educação com a ideia da cooperação federativa na educação, e aqui tem uma discussão conceitual que a gente poderia fazer, né, a diferença entre cooperação e colaboração na educação, mas muito resumidamente, né, quando nós falamos do aspecto federativo, dos mecanismos de articulação dos entes federativos, inclusive na Constituição, no artigo 23, se fala em cooperação federativa, né? Essa é uma terminologia que tem a ver com as teorias do federalismo, ou seja, o nosso federalismo é cooperativo, ele não é um federalismo competitivo. Algumas notas do federalismo cooperativo é que no federalismo cooperativo se compartilha receita tributária, né, fortemente, inclusive receita tributária arrecadada por um ente, né, é o caso ou seja, dos fundos de participação dos estados, fundos de participação dos municípios que constituem o Fundeb. Então, ou seja, não necessariamente aquele ente que arrecada é o ente que usufrui do recurso, né, ou seja, há uma cooperação no aspecto tributário e a cooperação na produção legislativa também, ou seja,
As diretrizes gerais da educação, né, nacionais da educação, são definidas pela União, e aí é todo um sistema de repartição de competências. Portanto, o nosso federalismo ele é cooperativo em todos os aspectos, na saúde, na educação, na assistência, no transporte, na segurança pública, né? E a Constituição Federal, no seu artigo 23, manda que seja regulamentada esta cooperação nas mais diferentes áreas. A cooperação, ela já está regulamentada em alguma medida, porque a cooperação, no aspecto teórico, ela acontece tanto no sentido mandatório vinculante, por exemplo, o Fundeb é mandatório vinculante, é uma norma de cooperação federativa, né? E ela acontece também, este é o ponto, mediante a colaboração. A colaboração já é outra coisa, né? Ou seja, e aí a legislação educacional brasileira, ela expressa fortemente a ideia de um regime de colaboração como um dos dispositivos da cooperação federativa, né? Tentando com isso, digamos assim, estimular a criação de instâncias de diálogo colaborativo na produção das diretrizes educacionais. Esta é a ideia, né? Então você tem uma dimensão que é vinculante da cooperação e uma dimensão que nós poderíamos chamar de uma dimensão dialógica, né? de produção conjunta de normas, de implementação, entendendo que a educação é algo que acontece fundamentalmente mediante, né? Digamos assim, o compartilhamento de vontades, de intenções, de objetivos, né, da escola aos sistemas educacionais. Dito isso, né, tudo isso para dizer que fica a sensação que o projeto, e até queria ouvir um pouco o professor Cury sobre isso, fica também com uma pergunta, professor Cury, aproveitando aqui, né, sua primeira pergunta, que o projeto ele desconsidera, digamos assim, as demais dimensões do que seria o Sistema Nacional de Educação, no seu sentido mais ampliado, para além da relação interfederativa, né? E aí é digno de nota, e esse é o segundo aspecto que eu queria chamar a atenção, sobre lacunas, né? Que nós temos um projeto de lei do Sistema Nacional de Educação que não fala de escola. Não sei se assim, me soa como uma lacuna, né? Ou seja, o projeto ele fala de escola em uma ocasião, eu diria que nem fala da forma correta, porque ele fala num artigo que ele está dizendo que o custo aluno qualidade tem que ser implementado nas escolas. É um conceito que não faz muito sentido para quem estuda financiamento da educação, né? Então é aí que ele coloca, mas ele não fala de escola. O que é que quer dizer isso? Ou seja, não é uma falha do ponto de vista da redação, é uma falha de concepção, né? No sentido de que o sistema ele é um sistema de articulação interfederativa, mas que não desce, né, às escolas, né? Ou mesmo, né, ou seja, ele desce muito pouco para as instâncias intermediárias, né, do sistema educacional. Isso quando a gente compara, né, com o sistema de saúde, o SUS, né, as normas do SUS, somam uma lacuna bastante importante. Ou seja, nós temos uma discussão no Sistema Nacional de Educação que não avança em praticamente nada na discussão de autonomia escolar, de construção de um estatuto das escolas, coisa que nós não temos no Brasil, de um estatuto dos estudantes, né, na regulamentação dessa dimensão do direito à educação, toda a nossa discussão histórica sobre gestão democrática da educação, ou seja, em nada se avança nessa norma e se poderia avançar, né? A questão é se, eventualmente, se avançasse neste ponto, né, se nós, como campo político, campo social, as entidades acadêmicas da educação, né, os movimentos sociais da educação, teríamos formulação sobre isso, né, e se tivéssemos, se isso seria aprovado, se poderia, né, de fato, avançar no Congresso. Mas o fato é que esta é uma lacuna, né? Mencionei a primeira lacuna, ou seja, portanto, eu acho que o projeto ele é muito mais um sistema nacional interfederativo de educação do que o Sistema Nacional de Educação, no sentido de reconhecer todos os atores e instâncias, né, do campo educacional. É uma reflexão. Um segundo, isso tem a ver, né, com, e aí já emendo com outra crítica, eu falei da ausência da escola, isso tem a ver com um fato que acho que igualmente merece destaque, que é o fato do projeto de lei complementar não enfrentar o problema do Conselho Nacional de Educação, da composição do Conselho Nacional de Educação. Eu acho que esse é uma daquelas omissões, né, ou seja, retumbantes, né? Ou seja, o fato de você ter um sistema nacional, uma regulamentação do Sistema Nacional de Educação, que não inclui o Conselho Nacional de Educação, ou que não inclui uma reformulação, um ajuste do Conselho, ou seja, se cria uma instância interfederativa que vai produzir norma jurídica vinculante
norma operacional, né? Isso inclusive coloca, ou seja, sendo otimista, coloca em risco o lugar do Conselho Nacional de Educação da forma como ele está colocado hoje, porque não há um enfrentamento adequado, ou seja, do que é que vai ser o lugar do Conselho Nacional. O projeto fala que as comissões vão produzir subsídios, ou seja, eu reúno o Ministério da Educação, secretários municipais e estaduais, para aprovar uma norma vinculante que vai aprovar subsídios para uma posterior deliberação. Isso não está, ou seja, se cria uma insegurança jurídica tremenda, né, que pode levar a uma certa dispersão, a uma certa competição institucional sobre quem produz normas sobre o quê, pode levar, inclusive, a uma certa perda de relevância do Conselho Nacional de Educação, e tudo isso por um fato, ou seja, o projeto não topa o desafio de enfrentar a composição, né, e uma articulação orgânica do Conselho Nacional de Educação com o Fórum Nacional de Educação e com as instâncias interfederativas. Portanto, se copia parcialmente o que está no sistema de saúde, porque no sistema de saúde tem a CIT e tem a CIB, né? Mas no sistema de saúde, a questão do Conselho Nacional está relativamente bem resolvida, né? Tem, evidentemente que tem crítica, mas tem um desenho participativo, né? Ou seja, o Conselho ele é composto majoritariamente por usuários, por trabalhadores, né? Em segundo lugar, e depois por gestores. O Conselho tem uma forma de composição participativa, o Conselho dá as diretrizes, e a CIT e a CIB implementam normas jurídicas vinculantes, né? Ou seja, na educação se cria uma certa dissonância, né, em caso esse projeto seja aprovado, por essa, digamos assim, a gente poderia colocar essa covardia histórica em enfrentar o problema da composição do Conselho Nacional de Educação. Para não dizer que não modifica, né, há uma proposta de alteração de inclusão, ou seja, voltemos aqui, né, como a ideia toda é que o Sistema Nacional de Educação é sistema interfederativo, a única solução que se dá é colocar a representação dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais e do Conselho Nacional de Educação, mas isso não resolve o problema da articulação democrática deste conselho, né, que é um problema não resolvido, né, enfim, e não resolve o problema, né, da relativamente fácil captura do Conselho Nacional de Educação, relativamente fácil isolamento e insulamento desse conselho em relação a toda a composição das entidades da educação, dos movimentos sociais da educação, né, e dos próprios gestores, né? Ou seja, eu estive comentando aqui, o professor Cury, né, a omissão do Conselho Nacional de Educação no outro setor aqui, na educação superior, né, nesse momento de uma migração massiva para a oferta de ensino à distância, de baixíssimo custo, de baixíssima qualidade, né, que está sendo feito neste momento, ao vivo, né, como dizia o Belchior, ao vivo é muito pior, né, pois está acontecendo neste momento, e o Conselho Nacional de Educação basicamente se omite, né, em relação a esse fenômeno, né. Então, esse é um aspecto, é uma omissão muito significativa nesse projeto. E aí vou tentando encaminhar aqui, Adriana, desculpa, acho que já passou um pouco do tempo, né? O custo aluno-qualidade, né, ou seja, tem uma certa ambiguidade, né, só para situar, né, quem está chegando agora. O custo aluno-qualidade é uma metodologia de cálculo do custo, de quanto custa uma educação de qualidade no Brasil, construída historicamente, né, por pesquisadores do campo da educação, mais recentemente com um forte envolvimento e defesa da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, da Afineduca, da Associação de Pesquisadores de Financiamento da Educação. A professora Adriana Silveira, que divide essa mesa aqui comigo, tem um papel importante nisso, no desenvolvimento do SINCAC, com colegas aqui da UFPR, que é um sistema de simulação do custo aluno-qualidade. E a ideia do custo aluno-qualidade é relativamente simples, ou seja, é uma ideia de que se deveria saber quanto custa uma educação de qualidade, né, como referência normativa de realização do direito à educação, ou seja, a tradução em financiamento da realização do direito à educação, basicamente isso, né? Ou seja, para se ter uma educação de qualidade se custa tanto. Mas eu não posso implementar isto neste ano de 2022. Ok, você não pode implementar neste ano, vamos montar um programa para que você implemente isso, né, no médio e longo prazo. O fato é que para alcançar o direito à educação há também uma dimensão de custo, assim como há uma dimensão de acesso, uma dimensão de inclusão, uma dimensão de enfrentamento das desigualdades. Portanto, há um objetivo a ser alcançado, e é o custo aluno-qualidade, né? Isso, enfim, chegou a ser de alguma forma regulado pelo Conselho Nacional de Educação, depois engavetado pelo Conselho Nacional de Educação, reconhecido no Plano Nacional de Educação, na emenda constitucional mais recente, que criou o Fundeb permanente, etc. Há toda uma discussão aí que a gente não pode fazer nesse momento, mas o fato é que o projeto de lei, eu diria que ele é ambíguo aqui, né? Ou seja, porque
E aqui tem uma explicação contextual para essa ambiguidade, né? Ele reconhece relativamente bem a ideia do custo de qualidade, ele vai reconhecendo essa ideia relativamente bem, né? Ampliando a ideia de construção do custo, mas há uma intervenção mais recente, né, lá no Senado, do governo federal, né, que mais uma vez veta a ideia do custo de qualidade, coloca como condição de possibilidade de aprovação do projeto, né, uma certa relativização do segundo ou do terceiro medo que o professor Cury, do terceiro medo, né, uma relativização da obrigação do governo federal com o financiamento da qualidade da educação básica. E aí vejam bem, é curioso, porque isso aqui é mau exemplo para a disciplina de Direito à Educação, na graduação e na pós, professora Adriana. Porque até hoje eu não entendi o que está dito. No artigo 40, é facultado à União, assim que está no projeto, é facultado à União, na forma da lei, a suplementação de recursos financeiros aos entes federados, cuja disponibilidade de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino não permite assegurar a implementação de padrão mínimo de qualidade. Como assim? É facultado, você faculta na forma da lei. É um oxímoron, né? Ou seja, é isso. Ou seja, você cria uma lei para facultar. Então, para que a lei? Percebe? A trapaça, né? Este facultado foi colocado, ou seja, essa é uma emenda Paulo Guedes, né? Ou seja, porque a ideia original é a mesma ideia que está no Plano Nacional de Educação. E uma vez definido o custo aluno qualidade, né, inicial, cabe à União suplementar os recursos necessários para que este custo aluno qualidade seja alcançado naqueles municípios que, apesar de toda a disponibilidade própria de recursos do Fundeb ampliado, não puderam alcançar por razões, né, de desequilíbrio federativo no financiamento da educação, no fundo, né, ou seja, é disso que nós estamos falando no sistema de financiamento da educação no Brasil. Portanto, há uma intervenção no sentido de distorcer o custo aluno qualidade. Essa, para mim, é a distorção mais importante, ou seja, porque transformar algo que é uma obrigação jurídica da União numa faculdade a ser implementada, né? Além disso, algumas coisas que não têm diálogo com o que se discute, se constrói no debate do financiamento da educação, né? Que a ideia de que o custo aluno qualidade seria construído conforme os fatores de ponderação, né? Ou seja, aqui é uma inversão, né? Ou seja, pensem bem, o fator de ponderação é aquela diferença de custo entre o ensino fundamental e a educação infantil. A ideia é que, uma vez que eu tenho um custo aluno de qualidade definido, o fator de ponderação responde aos custos, né? E aqui, na verdade, há uma inversão, ou seja, que o custo aluno de qualidade deveria responder aos fatores de ponderação previamente definidos. Esta é uma forma também sorrateira de desmonte da ideia de custo aluno, né? E se cria uma figura de um custo aluno de qualidade estadual, coisa que até o momento não existia, né? Ou seja, pelo menos acumulado no Plano Nacional de Educação, nas normas do Conselho Nacional de Educação. O que há no Plano Nacional de Educação hoje é a ideia de um custo aluno de qualidade inicial a ser implementado imediatamente, né? Como obrigação jurídica imediata de implementação, e um custo aluno a ser implementado no prazo mais longo. Esta é a ideia que está colocada, né, neste momento. Se cria a ideia de um custo aluno de qualidade estadual definido pela comissão estadual, que seria necessariamente mais baixo do que o custo aluno nacional. Portanto, aqui também se cria uma certa distorção bastante preocupante, né? Então, esse é um ponto importante, porque nunca um projeto de lei tratou tanto do custo aluno de qualidade como este projeto de lei, né? Mas faz isso distorcendo alguns acúmulos e relativizando a obrigação do governo federal, que é central na implementação do custo aluno de qualidade. E, por fim, o último ponto, aqui eu não vou aprofundar tanto, porque foge um pouco ao nosso foco aqui, mas é evidente também, nesse balanço do projeto de lei, que ele reproduz algo que também não é exclusivo, né, desse projeto, que é um certo desequilíbrio entre educação básica e educação superior, e aqui, no caso, em desfavor da educação superior. Ou seja, ele quase que pede, ou seja, favor por falar da educação superior. Ou seja, nós estamos aprovando o projeto de lei do Sistema Nacional de Educação, que tem uma regulação ínfima da educação superior, por ausência de acúmulo, tem vários motivos. Ou seja, por ausência de acúmulo, porque essa não é uma demanda, não tem sido a demanda que tem chegado ao Congresso, né, deste campo da educação superior, mas, enfim, o fato é que isso causa também uma certa estranheza, né? Ou seja, se aprova o Sistema Nacional de Educação, que deveria responder a todo o sistema, mas esse
projeto ele não incorpora boa parte do debate de regulamentação do sistema nacional de educação. Aqui olhando para a educação superior, podemos mencionar, por exemplo, o projeto de lei orgânica das universidades, né, que é um exemplo de um projeto que tenta estabelecer um caráter mais permanente, orgânico de financiamento das universidades, né, mas que, ou seja, é completamente esquecido e desconsiderado, né, nessa regulamentação. Então, eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês, gente. Peço, é algo que eu estou construindo assim, também neste momento, como reflexão, mas 5 aspectos, né, que eu considerei positivos aqui para a nossa discussão e 5 preocupações, né, que me fazem defender que a gente, né, mais uma vez, que pudermos fazer nas nossas entidades, né, no campo da educação, para reivindicar que algo que tem sido parece uma contradição, né, mas algo que tem sido uma reivindicação histórica nossa, da construção do Sistema Nacional de Educação, possa ficar para um momento em que a gente possa discutir um pouco mais essas questões, né, e eventualmente até no ano de 2023, num processo de construção de uma Conferência Nacional de Educação legítima, convocada pelo governo federal, né, aí sim poder discutir a fundo esse projeto, né, de lei, né, trazer algumas contribuições, ou seja, eu acho que uma parte importante da discussão está consolidada, né, mas falta, né, ainda consolidar e retirar algumas contradições que são muito perigosas do ponto de vista, inclusive, né, tanto de perda de oportunidade, ou seja, de criar um sistema capenga, né, para usar um termo popular, como de criar barreiras, entraves, contradições para coisas que vêm sendo construídas, como é o caso do custo aluno de qualidade. Mas muito obrigado, Adriana, mais uma vez pela oportunidade. Nós que agradecemos, professor Salomão, por esse debate aqui, por nos apresentar o estado da questão, né? Eu acho que é muito importante hoje para que a gente possa tomar mais contato com esse projeto de lei, por meio de 2 análises tão cuidadosas, né? Eu já vou abrir para as questões, mas enquanto vocês vão se inscrevendo, como o Salomão, como debatedor, fez uma questão para o professor Cury, eu já vou passar então a ele para que ele possa responder essa questão, e aí quem quiser já pode erguer a mãozinha aqui, sabe? A gente não tem Teams, não tem essa ferramenta aqui, olha, existe ainda para que a gente possa se inscrever, tá bom? Vamos lá. Bom, crítica. A questão do Conselho Nacional de Educação, ela não entra exatamente porque quem hoje cuida da educação superior no Brasil é a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Na atual circunstância, não se quer mexer nisso. Tá? A Câmara de Educação Superior, que é uma das câmaras do Conselho Nacional, ela veio sendo lentamente ocupada cada vez mais por membros ligados à iniciativa privada e cada vez mais por membros da iniciativa privada com fins lucrativos. Então, é como se você, de alguma maneira, dissesse o seguinte: olha, quem vai cuidar da educação superior é a Câmara de Educação Superior. Porque é lá que as coisas se definem em matéria de autorização, credenciamento, abertura de escolas e tudo que vocês estão vendo. Né? Quer dizer, como é possível alguém oferecer um custo de qualidade R$ 49,99? Né? Vocês imaginem isso. Né? Quer dizer, esse tipo de coisa. Não é? Bom, a questão
então, dos sistemas de colaboração é o seguinte, e aqui entra, e por isso que eu comecei com isso. O sistema de educação, ele não é só o sistema público. O sistema de educação, ele inclui a rede privada. Porque a rede privada, ela é autorizada pelo Estado. Senão ela não seria uma escola que atribuiria certificados ou graus acadêmicos pelo diploma. Ela seria uma escola livre. Seria uma escola livre nos termos atuais, não nos termos da Velha República, por exemplo. A noção de livre na Velha República tem outra conotação. Seria uma escola livre. Eu, por exemplo, vou abrir uma escola de gastronomia no fundo da minha casa. Eu posso oferecer um certificado que tem valor de mercado, não tem valor oficial. Então, nesse sentido, o regime de colaboração, ele implica também o sistema privado. E aí entram as dificuldades. Justamente por isso, porque se quer um estatuto que tenha um mínimo de regulação. A não entrada do ensino superior no CNE responde a isso. É um mínimo de regulação. Tá? Bom, acho que era um pouco isso, não é? Enquanto que o regime de cooperação, ele é entre os entes federados. Entre os entes federados. Aí essa é a distinção, né? Essa é a diferença. Agora, assim, dizendo de uma forma muito direta, não há nenhuma movimentação política no sentido de modificar o Conselho Nacional de Educação. Tá? E ele precisaria ser modificado. Eu falo isso como alguém que esteve lá por 8 anos. Mas as condições eram outras. A composição era outra. Mas muito se mudou. E com a pandemia, com o governo Temer, se aproveitou muito para que houvesse regulamentações desregulamentadoras. Para vocês terem uma ideia, hoje se permite educação à distância no ensino médio. No ensino médio. E algumas ofertas de EAD são 100% EAD. Como é que você pode ter um curso de pedagogia 100% EAD? É a quadratura do círculo. E lentamente, algumas dessas EADs, elas têm todo um currículo montado em cima de robôs. É o robô que corrige. Por isso você tem que ter um plano absolutamente adequado à resposta que o robô vai dar à pergunta. Você não pode criar. Isso em curso de pedagogia. Então é nesse sentido que eu vejo que o Conselho precisaria ter uma remodelação. Não há hoje movimento político para isso. Tá? Até porque no atual governo, mexer em LDB, mexer no Conselho, etc., é abrir mais a caixa de Pandora. Então, eu estou, assim, um pouco prudente com relação a o que nós devamos ter
para um efetivo encaminhamento. Não é? É acompanhar. E o acompanhamento vai ter a ver com a capacidade política. E o último ponto do Salomão que eu queria comentar é realmente a questão do terceiro ponto aqui, das razões. Tá? As razões que ele deu para o atual incumbência da presidência ser contra a uma definição melhor do custo aluno-qualidade, justamente tem a ver, sim, com o Ministério da Economia. É de lá que procede esse tipo de coisa. Só para vocês terem uma ideia, a grande presidente das instituições privadas é irmã do Paulo Guedes. Temos inscritos a professora Andréia, professora Lucimar. Andréia, pode vir aqui, tem questão? Tem um outro microfone. Boa noite, um prazer imenso ter nosso colega aqui conosco. Colega, né? Professor da casa agora. E ouvi-los, né? Ouvi o Salomão também. Eu queria perguntar duas coisas. Eu, enfim, também estudei um pouco o projeto, mas também mais de curiosa do que não tive a oportunidade ainda de discutir. Eu queria voltar na coisa da regulamentação do setor privado. Me parece que é uma grande ausência a questão do ensino superior, mas eu tenho uma sensação, lendo, que tem um silêncio sobre todas as instituições privadas, né? Acho que o Curi falou um pouco disso agora. E quando você começou falando das resistências, uma das análises que eu já ouvi do projeto é que a gente teria teria uma certa aceitação nesse momento, porque a iniciativa privada está vendo a possibilidade de diminuir a sua regulação ao aprovar uma lei maior que a LDB, que silencia sobre o setor privado mesmo na educação básica. Então eu queria lhes ouvir sobre isso, quer dizer, o quanto uma mudança com uma lei complementar diminui o que a gente já tem de pouco, né, na regulação do setor privado. E a outra coisa que eu queria ouvi-los e provocar é que, ainda que concordando com todos os senões que o Salomão colocou na forma como aparece o custo aluno-qualidade no texto, mas concordando até com o Curi, porque ele é importante, me pareceu, assim, eu não tenho uma expectativa de que a gente tenha uma lei nacional que diga o que é o CAP, porque a gente vem lidando com isso, né? A conquista no plano nacional, depois na emenda 108, mas eu acho que seria um problema a gente ter uma lei que diga o custo aluno-qualidade é tanto, porque nós precisamos que o custo tenha valor, mas ter uma lei vai nos complicar a vida depois, né? Mas me pareceu que do jeito que está no projeto, a gente poderia ter uma dessas instâncias como a instância que pactuaria, porque precisa atualizar o CAP, não pode ficar congelado, né? Que poderia pactuar. E aí me parece que tem ele quase vai lá, mas ele não vai, e daí corre esses riscos. Então eu queria ouvi-los um pouco sobre isso. E espero, sinceramente, que a gente faça bons debates na próxima legislatura. Todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer a mesma coisa. Boa noite, prazer ouvi-los, né? Eu sou a professora Lucimar, estou aqui com a minha turma de organização do trabalho pedagógico, que são as futuras pedagogas coordenadoras de escolas. E eu acho que é super importante a gente pensar no sistema educacional para chegar justamente no que a gente chama de chão da escola. E uma das questões, né, que tem sido cruciais para o debate da educação nesse momento são desigualdades, em especial desigualdade racial. Eu participei, junto com a professora Sara, que vocês conhecem, de um forte debate sobre
o R é de raça, na discussão do Fundeb. E agora, neste projeto, né, do sistema, há novamente um silenciamento sobre a desigualdade racial. Eu queria que vocês comentaram, então, Salomão, infelizmente, eu acho que não vai ficar empatado, né, vai ser 5-6, porque eu acho que o debate sobre as desigualdades, quando não nomeadas, e né, neste país a discussão racial, nós já conseguimos colocar em determinadas pautas, num projeto como esse de sistema, ele abala muito do que o professor colocou de uma forma muito importante, que é esse pacto pela democracia, pela civilização e pela vida, porque né, nós vamos continuar mantendo o silenciamento sobre a questão racial. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho. Obrigada. Você pode vir aqui um pouquinho à frente? Enquanto ele vai chegando aqui, queria complementar a questão que a Andrea falou do custo, aqui para a gente pensar, em que medida a gente vale a pena ter um Sistema Nacional de Educação, se a gente não articular fortemente com quem é que vai garantir o direito à educação com base no financiamento adequado. Em vários momentos, concordo com o que você fala dessa ambiguidade, Salomão, em alguns momentos ele coloca a história do CAC médio e usa o custo aluno qualidade como a questão do CAC médio. Como, acho que esse é um conceito equivocado, e para a lei, concordo com o André, que acho que não é a lei que tem que definir o que é o CAC, mas como que entraria, em que medida você vê, principalmente, aí, a questão do CAC médio. Depois continuamos com outras questões e provocações. Tem um microfone ali, ó. Dá para ouvir? Sim? Eu sou o Cristian, eu estou no primeiro ano, ali, meio prioridade, mas a minha pergunta para os professores é de como se relaciona esse projeto do Sistema Nacional de Educação com as atuais reformas do ensino, né, com a Base Nacional Curricular, a Base Nacional de Formação Docente e a própria reforma do ensino médio. Como que a essência desse projeto do Sistema Nacional de Educação reflete nesse projeto como um serve ao outro? Né? Era essa a pergunta. Podemos começar com o Salomão? Então? Quer usar isso? Obrigado também, né? Nós somamos aqui mais 2 pontos bastante negativos e nenhum positivo, então mas enfim, eu não sei assim, se essa pergunta que a Andrea falou que eu gosto, assim, também, né? Assim, gosto dessa vertente, né? Enfim, de que há tem alguma coisa aí, né? Ou seja, eu gosto dessa, né? Sempre parte dessa desconfiança também. Eu até revi aqui, André, né? É isso, como eu disse, é uma reflexão, né, que a gente tem feito e produzido em cima desse projeto. Fui dar uma olhada aqui, né? Quando fala do setor privado, né? Então, basicamente, vai falar dos princípios, né? O pessoal acompanhar que compete ao sistema regular o setor público e privado, ok, né? E um ponto que acho que é um certo sinal, que é quando estabelece as atribuições daquela comissão intergestores, né? A CIT, que reúne os 5 representantes do governo federal, 5 dos estados, 5 dos municípios, diz que em caso de regulamentações que afetem o setor privado, esse setor deve ser ouvido. Né? Ou seja, dá uma indicação, né, aí, de que existe um caminho, né, de regulamentação. Agora, eu não consigo assim, ter essa clareza, né, de que essa é uma... Certamente o que eu acho que a gente pode refletir tem pouca coisa suficiente para que não incomode o setor privado na linha que o professor Cury coloca, ou seja, não tem grandes compromissos no sentido de uma regulamentação mais forte, né? Se cria um outro espaço de possível regulação, que é a CIT, né, e a CIB, mas mais uma vez, ou seja, inclusive com uma certa confusão aqui, né, e sobretudo quando a gente tiver, ou seja, no caso do setor privado, pelas razões que o professor Cury coloca, de maior potencial, inclusive, de eventual conflito. Digamos que a CIT decida regulamentar,
né, com o Conselho Nacional de Educação que nós temos, né? Ou seja, certamente isso será objeto de conflito, né? Então aqui, eu diria que de fato sim, ou seja, assim como não há mobilização política, né? Há uma certa omissão programada no caso da educação superior, aqui também me parece que há uma omissão programada no caso da educação privada. O projeto é muito orientado à integração dos sistemas públicos de ensino, olhando, né, para a escola pública. Nesse ponto também há, de fato, né, certamente um desequilíbrio, né, no projeto, assim como há no caso da educação superior. E é o problema de discutir coisas tão sérias, importantes, estruturais, num contexto tão ruim, né? Ou seja, que a gente fica fazendo essa ponderação sábia do CURI, que mas será que é o momento da gente discutir o Conselho Nacional de Educação? Ou seja, nós estamos de acordo aqui que não está bom, né? Mas é o momento de mexer? Também não é, né? Essa é a tragédia que nós vivemos, né? De aprovar um Sistema Nacional de Educação num momento tão ruim, né, da história do país. Então, esse é um ponto. Sobre a questão, né, que a Silmara traz, do aspecto, né, da discriminação racial, né, ou seja, de fato também, aqui é interessante porque eu fui ver também, está entre os princípios, né, o meio que o projeto ele repete aquela redação do Plano Nacional de Educação, aquela redação que ficou marcada na história, né, que é o apagamento das desigualdades raciais, né, por orientação sexual, de gênero, né. Então ele menciona algo como combater todas as desigualdades, ou seja, nós sabemos que é uma estratégia de apagamento de fato das desigualdades, fala da diversidade, nessa coisa meio etérea, né, da diversidade, e não estabelece nenhum mecanismo concreto de enfrentamento, também aqui nenhuma novidade, né? Ou seja, vocês com o artigo que vocês têm produzido, os artigos que vocês têm produzido sobre a questão do Fundeb também em alguma medida reproduz, né, o que tem sido, né, ou seja, a ausência de incorporação de fato de políticas públicas de ação afirmativa, né, sobretudo no aspecto do financiamento, do enfrentamento às desigualdades e ao racismo, etc. Né? Não vejo nada, enfim, que contribua, concordo contigo, né, assim. E aí pensar como isso poderia ser enfrentado aqui é a questão, mas eu não vejo, né, no projeto hoje nenhuma preocupação com isso. A pergunta do colega do estudante sobre a BNCC. A relação disso, eu acho que a relação do projeto, né, com as reformas educacionais em curso, né, sobretudo o NEM, né, Novo Ensino Médio, e a BNCC, na minha visão, uma relação, digamos assim, se é que a gente pode usar esse termo, né, neutra, uma relação de implementação, né, ou seja, ele incorpora a implementação dessas políticas, é assim que ele dialoga, né, com essas políticas, não tem nenhuma pretensão, ou seja, de oposição, nada disso, ou seja, é uma relação de implementação, né, dessas políticas, e aqui caberia também a gente avaliar, né, se esse é o espaço, né, ou seja, para fazer esse enfrentamento. Mas acho que era isso como questões. Bom, rapidinho, eu assisti uma audiência pública muito curiosa, sabe? A respeito do Sistema Nacional de Educação. Foi organizada por segmento dos deputados, para dizer o mínimo, muito conservador. E qual era o objetivo? Desqualificar o Sistema Nacional de Educação e desconstituir a Emenda 59. Tá? E aí, explicando os culpados do Sistema Nacional de Educação, tinha um grande culpado chamado Demerval Saviani, e depois um pequeno culpado chamado Carlos Roberto Jamil Cury. Então esses foram os mentores do Sistema Nacional de Educação, entendeu? Ignorando todo um passado, toda uma luta, etc. e tal. Há movimentos nesse sentido. Quando eu digo de capacidade política, eu estou me referindo a isso.
É o que o Salomão falou, chega uma certa hora, nós pressionamos, nós isso, nós aquilo, mas nós não decidimos. E se a gente não tiver capacidade política, realmente a questão vai ficar assim, quer dizer, como foi o Plano Nacional de Educação em relação a várias coisas que não tiveram a visibilidade que deveriam ter. Então, por exemplo, Lucimara. Lucimar. Perdão. A equidade entrou. Entendeu? Está na emenda 108. Você se referiu à professora Zara. Entendeu? Ela está fazendo um trabalho nesse sentido. Né? Se a gente não tiver capacidade política para transformar a questão da equidade, tá? Um escoamento explícito e visível, você vai ter que continuar defendendo a 10.639, a 11.645, 10.645 e outras, e pegar de outros lugares, entende? Tá? E fazer esta defesa, tá entendendo? Bom, e a outra coisa que eu queria falar é o seguinte: valeria a pena fazer um estudo histórico desde a Carta de Goiânia, e ali, de lá para cá, a gente vai ver que a nossa área é recessiva em relação ao ensino superior. É recessiva. Eu já fiz uma leitura assim, vamos dizer assim, rápida, né? E de fato, por exemplo, Carta de Goiânia, a gente defende o ensino fundamental, hein? Acesso, né? Aí depois a coisa vai engrossando e tal, tá? Mas, para ter uma ideia, vocês talvez nunca tenham participado, mas acho que ainda vão participar, nas reuniões da Amped, por exemplo, o grupo da educação superior já teve um certo peso, hoje ele tem um peso diminuto. Quando a gente pensa assim, quem eu vou chamar para dar um parecer sobre educação superior? Quem eu vou chamar? Então vamos falar, tem fulano, cicrano e beltrano, ponto. Quando eu olho para o outro lado, eu tenho uma lista enorme de gente que trabalha com a questão do ensino superior. Então, são pontos que também a gente precisa calibrar, né, um pouco. Num certo momento na Amped, desapareceu o GT de ensino médio, sumiu. A Andréia está aí para não me deixar mentir. Tá? Ou seja, é uma questão também que a gente tem que se rever, seja no caso da Lucimar, seja no caso dos GTs da Amped e assim por diante. Tá? É muito importante esse resgate também, de achar que nós talvez tenhamos tido no passado mais massa crítica que se ocupou da educação superior do que hoje. Agora, você pega o outro lado, você tem uma lista enorme, inclusive com acesso facultado à mídia, facultado à televisão, facultado a chamar nos grandes eventos da ANUP, da ABM e assim por diante. Né? E com forte influxo no Conselho Nacional de Educação. Obrigada, professor. Mais alguém com alguma questão?
o Salomão tem fazer as considerações dele do CAC. Só queria saber, porque daí a gente pode passar também a palavra para as considerações finais dele. Pode ser? Eu não queria apressar ninguém, só que eu esqueci. Não, mas respondendo ao CAC, e se você puder, quiser falar suas palavras finais. Tá bem. Obrigado, Adriano, mais uma vez. Também desculpa, Lucimar, a culpa é minha, eu anotei teu nome aqui. Meu garrancho, que é impossível, a Adriana é prova, nem é possível comigo também. Mas, enfim. Eu vi o Lu. Depois eu enfim, mas para dizer também que eu tenho acompanhado o teu trabalho, a professor Mazara, sobre essas propostas de qualificação, de inclusão de uma ação afirmativa no mecanismo de financiamento. Eu acho que é um trabalho fundamental para a gente pensar, e está na ordem do dia, inclusive, da regulação, ou seja, porque o VAR ainda não há uma definição sobre o conteúdo prático, do que é o R. Eu acho que esse é um ponto fundamental da disputa, ou seja, se ele vai ou seja, como eu tenho dito, tornar o Fundeb o maior programa de responsabilidade educacional jamais existente, focado em resultados, em produção de ideias, nós vamos conseguir qualificar essa discussão, e a inclusão da questão do critério racial fundamental nesse debate. Mas eu esqueci de falar da questão que a Andrea traz do CAC, eu concordo contigo também, André, assim, é que a história, ou seja, a história da regulação jurídica do CAC dá um romance, assim, se tivesse um bom escritor, um romancista, porque assim, nós nunca saímos satisfeitos, na verdade, de uma norma jurídica sobre o CAC, essa aqui é a verdade, escrevendo cá entre nós, assim, não pode publicar, não está transmitindo, não é isso, porque lá fora nós estamos super felizes com o reconhecimento constitucional do CAC, mas o fato, ou seja, que no sistema nacional, ou seja, no Plano Nacional de Educação, ou seja, a ideia, ou seja, do CAC inicial e CAC, aquilo depois requereu da gente, ou seja, um certo preenchimento do sentido daquilo, e mesmo hoje na emenda 108, ou seja, quando o parágrafo 7 do artigo 211 fala, ou seja, que se levará em conta o custo de qualidade, ou seja, é uma redação um pouco estranha, na verdade, resultado da luta política, ou seja, essa luta que o professor Cunha coloca muito bem, ou seja, no fim das contas, para a União na garantia do padrão mínimo de qualidade do artigo 200, do parágrafo 1º do artigo 211 da Constituição. Então, no limite, nem precisavam, digamos assim, de CAC na Constituição, porque, em alguma medida, a noção de CAC está no parágrafo 1º do artigo 211, desde a emenda 14, com a ideia de que compete à União assegurar um padrão mínimo de financiamento relacionado à qualidade de forma suplementar. Então, a ideia de CAC já está ali, ainda que não nomeado como custo de qualidade. Então, eu concordo contigo nesse sentido, ou seja, não precisaria estar aqui. O meu problema de estando, é não bagunçar, ainda mais. Porque eu acho que aqui a redação ela bagunça ainda mais, ela coloca mais dúvidas no jogo, ou seja, no momento que a gente começa a consolidar um entendimento sobre o que é o CAC inicial e o CAC, começa a consolidar um entendimento da relação do CAC com o valor no ano do Fundeb, criar uma possibilidade de discutir uma regulação aí pela via do Fundeb, uma implementação progressiva, para no futuro discutir uma complementação suplementar, o que a gente poderia chamar de complementação CAC, ou CAC, ou seja, valor no ano do CAC, alguma coisa nessa linha. Aí surge, de repente, surgiria, caso aprovado, a ideia de um CAC estadual, ou a ideia de que a União teria a faculdade na forma da lei, essa coisa, E é curioso, porque depois eu fui rever aqui no artigo 55, ou seja, o Paulo Guedes e sua turma alterou aqui o artigo 40 para incluir a faculdade, antes estava compete à União, mas eles não alteraram o artigo 55 do ato das disposições constitucionais transitórias, que denuncia a intervenção. O artigo 55 diz o seguinte: a suplementação financeira da União a estados e municípios, nos termos do artigo 40, terá início a partir de 1º de janeiro de 2027. Ou seja, terá início a faculdade da União de decidir se percebe a contradição criada. Então, tem problemas, ou seja, nesse sentido que eu quero, ou seja, também não acho que caberia aqui colocar valor, mesmo critérios mais, digamos assim, objetivos que um conjunto de princípios, isso o projeto já faz. Mas é nesse sentido que eu trouxe a reflexão. E
Obrigado, Adriana, mais uma vez pelo convite. Enfim, agradeço também a atenção de quem conseguiu ficar até esse momento. Também me coloco à disposição para a gente seguir essa conversa também em outras oportunidades, tá bom? E é isso. Prazer imenso estar aqui podendo dividir também com o professor Cury. É um privilégio, não só de vocês, mas meu também. Muito obrigado. Apenas um pequeno registro histórico, importante, acho que eu nunca falei isso em público, jamais. Eu estava no Conselho Nacional quando os dois planos de LDB estavam em disputa. Tá? Eu assumi em fevereiro de 96 e a LDB foi aprovada em dezembro de 96. E num debate que houve entre eu e um grupo ligado ao projeto da Darcy Ribeiro, Marco Maciel, depois de trocarmos figurinhas, quais são as vantagens de um, as desvantagens de outro, etc., e era um grupo governista, que estava no governo naquela época. Eu ouvi de esguelha dizer assim, eles conseguiram colocar, ainda nessa versão, um tal de custo aluno qualidade. Isso ainda vai dar muita dor de cabeça. Eu espero que essa dor de cabeça, que é uma dor de cabeça importante, significativa, conheça em vocês, jovens, não é? Que tem um estradão pela frente, como profissionais da educação, que vocês peguem essa bandeira, não é? E levem adiante, porque sem a presença, a pressão, às vezes a resistência e o estudo, não é? A gente tem que ter o domínio também do estudo, não é? A gente fica para trás. Tá? Então eu agradeço, Adriana, o convite. Tá? De novo, uma satisfação estar com o professor Salomão e com todos os meus colegas da UFPR, meus alunos e minhas alunas.